Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, um programa do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, que hoje discute as ocupações urbanas. Em 1991, 111 milhões de brasileiros viviam nos centros urbanos. 20 anos depois, esse número saltou para 160 milhões de pessoas. Como a política habitacional não acompanhou esse ritmo, milhares de famílias ficaram sem moradia ou vivendo em condições precárias. E quem está aqui conosco hoje para falar sobre este assunto é Frei Gilvander Luiz Moreira, professor, escritor e assessor da Comissão Pastoral da Terra. Olá, Frei Gilvander, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Frei Gilvander, as ocupações urbanas são de fato resultado direto da falta de uma política habitacional efetiva em nosso país? Sem dúvida, as ocupações urbanas, elas podem ser comparadas às ocupações de terra na zona rural, que é uma forma de pressionar para que o poder público cumpra a sua função constitucional, né? Porque, infelizmente, a dura realidade é que nós vivemos no país que o que reina é o capitalismo, né? Então, é a idolatria do mercado e do capital. Então, hoje as estimativas indicam aí um déficit habitacional a nível nacional da ordem de 7 milhões de moradias, né? Só no estado de Minas Gerais está acima de 800 mil o déficit habitacional. Na região metropolitana, segundo dados da Fundação, Fundação João Pinheiros, dados de 2002, de 11 anos atrás, dizia que na região metropolitana 173 mil moradias e na capital mineira faltando mais de 60 mil moradias. Então, é uma injustiça estrutural, assim, os pobres sendo alijados de um direito sagrado, que é o direito de viver com dignidade. Agora, Frei Gilvander, por que é tão difícil resolver esse problema no Brasil, já que o nosso país tem tanto espaço? Quais são os principais entraves para a realização, por exemplo, de uma reforma urbana? Olha, os principais entraves é porque, infelizmente, o que predomina é a idolatria do mercado, o lucro, né? E aí há um conluio, né, assim, de políticos profissionais que muitas vezes andam a reboque do mercado imobiliário, das grandes construtoras de imobiliárias, que vão assambarcando cada vez mais o território para construir não moradias populares, mas de forma prioritária empreendimentos lucrativos para uma parcela da sociedade, né? E aí, é por isso que se torna necessário o povo se unir e se organizar para lutar pelos direitos. E o povo descobriu que, como tem aquele ditado na sabedoria popular, né? Se ficar, o bicho pega, come. Se correr, o bicho pega. Se unir, se organizar e lutar, espanta o bicho. Então, as ocupações urbanas é para fazer valer o direito constitucional à moradia, para que ela saia do papel e aconteça na realidade. Significa então, Frei Gilvander, que a pressão de grandes construtoras dificulta, de certa forma, a solução do problema? Sem dúvida, nós temos vários exemplos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a ocupação da Andara, né? 887 famílias que o povo cansado de viver crucificado pela cruz do aluguel, viver em áreas de risco, na rua ou nas favelas, o povo se uniu, se organizou sob a liderança das Brigadas Populares e ocupou praticamente um latifúndio urbano, que é 360 mil metros quadrados, 36 hectares, que é de uma construtora, reivindicado pela construtora Modelo, que estava lá há 40 anos sem fazer nada. A terra totalmente ociosa, abandonada, né, não cumprindo a sua função social, né, mas não pagando nem impostos, com a dívida de mais de 2 milhões em IPTU, que a Prefeitura de Belo Horizonte não estava correndo atrás. Então, isso é uma amostra do que, infelizmente, acontece, né? Imobiliárias e construtoras deixam a terra sendo especulada e o povo alijado do direito à moradia do outro lado, né? Agora, Frei Gilvander, como é que o senhor avalia a política habitacional existente hoje no Brasil? Programas como Minha Casa, Minha Vida são suficientes para dar conta do problema ou ainda são ações muito tímidas? Olha, o programa habitacional, tanto nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, são muito ineficientes e contraditórios, né? Porque nós sabemos assim que para se fazer, o ideal seria fazer uma revolução urbana e uma revolução agrária. Mas aí nos contentamos em fazer uma reforma agrária e uma reforma urbana.
Então, primeira coisa é que é um contrassenso muito grande entre quando se propõe, destina-se no orçamento dinheiro para habitação popular, enquanto se mantém no país uma política econômica que concentra renda e riqueza em poucas mãos, né? E depois, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, quando é para atender famílias de 0 a 10 salários mínimos, aí quando chega na hora, no vamos ver mesmo, as construtoras assumem fazer basicamente de quem ganha de 6 a 10 salários e alguns de 4 a 6 salários. Em Belo Horizonte, por exemplo, nenhuma casa foi construída para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, né? É uma grande injustiça. Depois, outra grande ineficiência e contradição é o fato porque uma reforma urbana e moradia popular para valer só vai acontecer quando se fizer no Brasil de fato uma reforma agrária. Enquanto continuar expulsando o povo do campo, né, e as grandes metrópoles inchando e continuando essa guerra civil não declarada, quer dizer, fica muito mais difícil ter orçamento para isso e uma baita da contradição. A gente vê nos países da Europa, onde foram feitas reforma agrária, quer dizer, a população é distribuída em cima do território. Agora, quando você vai arrancando o povo do território, o que acontece? Um território sem povo é um território sem soberania. E isso fortalece a injustiça social e deságua em um monte de problemas aqui na grande cidade, né? Certo, Frei Gilvander, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre algumas ocupações aqui em Belo Horizonte. Vamos lá? Vamos lá. Cerca de 1.000 pessoas convivem com o risco de despejo na ocupação Camilo Torres, na região do Barreiro. Há 3 anos, no local, os moradores lutam pelo direito à moradia. A nossa luta não é pelo terreno. A nossa luta é por uma condição digna de moradia para essas famílias, né? Se a condição digna de moradia dessas famílias for fora desse terreno, a direção tem todo o interesse em dialogar com as autoridades. O grande problema é não ter para onde ir, né? Porque como que a gente pode pegar e desalojar, né, 277 famílias em via pública, sendo que hoje nem alternativa de abrigo tem mais, né? Porque os abrigos estão todos superlotados, né? Nós podemos dizer que algumas das ocupações podem até não estar em conformidade com as disposições legais, mas elas são absolutamente legítimas. Há um ambiente favorável a que essas ocupações ocorram em virtude da inexistência de uma política habitacional absolutamente imprópria para as necessidades. Em 2009, a equipe do programa Extra Classe esteve na ocupação e mostrou as dificuldades do dia a dia na comunidade. 2 anos depois, as famílias continuam sem acesso a direitos básicos. A princípio, né, o centro de saúde, a escola, criou uma certa resistência em nos atender. Aí as pessoas, né, foram fazendo as suas lutas, que até que a gente conseguiu um atendimento juntamente à escola onde que as crianças estudam e juntamente ao posto de saúde onde que são atendidos normalmente. Aqui é na base do mutirão, né, o pessoal todo unido aí, né, Camilo Torres, aqui é uma comunidade pobre, né, e a gente está aí lutando aí para poder adquirir a moradia aqui. Quando a gente entrou, todo mundo morava no barraco de lona, né, agora já construímos todas as casas, acho que não tem nenhum mais de lona. O nosso principal problema é porque a gente continua sem a entrada da CEMIG, sem a entrada da Copasa, sem a entrada dos direitos sociais garantidos por lei, né? Então as famílias têm que viver improvisando isso, né? Infelizmente a gente usou, né, aquele processo de sempre como que as pessoas usam, né, o famoso gato, né, um meio de sobrevivência, não que a gente não queira pagar, é eles que não quiseram fazer o serviço para a gente. Outras 2 ocupações também correm risco de despejo. Irmã Dorothy, também no Barreiro, e Dandara, na região da Pampulha. A preocupação dos moradores que vivem às margens do anel rodoviário, em Belo Horizonte, é com a desapropriação das moradias para as obras da Copa 2014. Cerca de 12.000 pessoas devem deixar suas casas para a reformulação da rodovia. A tirar essa indenização, eu acho que não tem direito não, né? Eu acho que não pode não. Nós não estamos em Copa do Mundo. Copa do Mundo é desses para lá, não é nossa não. Muita gente que tem muita vontade de sair daqui, mas aguardamos a indenização. A gente não sabe para onde vai, nem quando, nem para onde,
A gente não sabe se a indenização vai ser em dinheiro, se vai ser em casas, se vai ser em apartamento. Apesar da data para remoção ainda não ter sido definida, o Ministério Público apresentou um termo de compromisso para que a Prefeitura de Belo Horizonte e o DENIT garantam que as famílias sejam direcionadas para um terreno próximo ao anel. O documento ainda não foi assinado e a situação continua sem desfecho. A gente interviu perante o poder público, as discussões começaram há 2 anos. O Ministério Público Federal enviou 3 recomendações para o DENIT, para que na obra que vai acontecer no anel rodoviário, eles incluíssem valores que permitissem a inclusão social e o direito à moradia para essas pessoas.